São 14 horas e 34 minutos desta sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz a medicina tibetana, a medicina ayurvédica. E quando a gente fala ao vivo, de repente o celular aqui está alto, fica quietinho. A medicina ayurvédica tibetana, mais a medicina chinesa, que é a minha especialidade, mas linka tudo isso com o que há de mais moderno na física quântica, na mecânica quântica e quais são os recursos desses novos caminhos da ciência para a área da saúde, a área da medicina. Inclusive, esta é a pauta do nosso programa de hoje. Como é que os médicos mais convencionais, os médicos formados nos parâmetros, nos cânones da medicina ocidental oficial, conseguem dar esse salto, né, para a física quântica e aplicar isso na sua prática clínica. Isso é um caminho que nem sempre é fácil, não. O Salutes, para quem está sintonizando pela primeira vez, foi originalmente criado em 2009 na AltV, a primeira TV pela internet, alltv.com.br, com essa proposta de ser esse resgate das medicinas ancestrais. Fez esse ano, em junho de 2019, portanto, 10 anos de transmissão ininterruptas ali pela AltV. Aqui na TV Guarulhos e na TV Aberta nós estamos quase há um ano, né? Com muito orgulho. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, também pelo site www.tvguarulhos3.com.br, pela minha página no Facebook, João Carlos Baldão. Estou compartilhando aqui agora. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada na TV Aberta, um público muito bom, que sempre me reconhece na rua, TV Aberta com uma grande audiência. Em São Paulo, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente, às quartas-feiras, às 11 da manhã. Muito interessante também a nossa audiência na TV Aberta. E em breve também teremos novidade, tá? O programa Salutes também, em breve, segundo o nosso presidente, Fernando Treza, em breve estaremos abrangendo outras praças, outros níveis de audiência, que para nós sempre é uma honra. Oficialmente, então, segunda-feira, 14 horas, pela AltV e sexta-feira, às 14h30, aqui pela TV Guarulhos e TV Aberta. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldão, eu sou formado em acupuntura desde 2000. Fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da Associação Brasileira de Acupuntura, a primeira escola de acupuntura para não orientais aqui no Brasil, fundada em 1958. Tenho muito orgulho de ter formação da ABA. Fiz pós-graduação em especialização em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, Hospital das Clínicas. Me formei lá em 2005 com o título de especialista. Além disso, fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura, o IBRAU, e também pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho feito cursos de pós-graduação, também em nível de pós-graduação em tecnologias quânticas e biorressonância aplicada à saúde. Fiz o curso de extensão universitária, que vai começar novamente agora, no final 31 de agosto e 1º de setembro, em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Agora são 14 horas e 40 minutos dessa sexta-feira. Eu tenho o prazer de receber aqui um amigo, um colega de profissão. É um amigo pessoal, é uma pessoa que eu admiro muito, não só pela questão filosófica, pela formação intelectual, pela formação prática, clínica e pela postura diante da vida, no qual eu tenho aprendido muito,
não só questões oficiais da prática clínica, mas também enquanto pessoa, uma pessoa que eu respeito muito, que é o Dr. Leonardo Benvegnu Guedes. Ele é médico urologista, atua em Itajaí. Ginecologista. Ginecologista não, urologista. Eu falei ginecologista? Falou urologista. Ginecologista. Eu pensei que você fosse urologista, não, é ginecologista. Mas hoje também você atua na área. Atua em todas as áreas. Eu achei que você, entre outras coisas, eu achei que você era urologista, mas é ginecologista. É para quebrar o gelo logo de cara. Assim. Isso aí. Dr. Leonardo Benvegnu Guedes como eu disse tudo na abertura do programa, eu não tenho papo na língua, e se também não fosse tudo isso, primeiro que eu não sentaria na cadeira de entrevistado, primeira coisa. E a segunda, os elogios são verdadeiros, né? Porque a gente fala realmente o que pensa, né? Às vezes isso é bom e às vezes não. Depende do dia, da hora e do momento. Mas seja muito bem-vindo, doutor Leonardo. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Baldan. É um prazer estar aqui novamente, conversando com você e com a sua enorme audiência. É crescente. É uma audiência absolutamente crescente. Então, doutor Leonardo, eu gostaria de começar falar um pouco da tua formação clínica oficial. Estávamos falando um pouco antes do programa o quanto que é difícil esse raciocínio médico ensinado nas escolas até hoje. Eu posso falar isso com propriedade porque durante um período eu fiz um jornal chamava-se Jovem Médico. Eu entrevistava os professores de diversas faculdades de medicina aqui do Brasil. A Santa Casa, a Escola Paulista de Medicina, da USP, aqui de São Paulo principalmente. E falava do ensino médico. O ensino médico no Brasil era um jornal para o jovem médico, o recém-formado. E além das questões oficiais das pautas, eu percebia como realmente era o ensino e a gente percebe o quanto que, infelizmente, o ensino médico ainda permanece engessado em protocolos e tratando o ser humano como se fosse uma equação matemática em que 2 mais 2 são 4 e a gente sabe que não é verdade, né, doutor? Bom, Baldan, eu esse ano estou completando 36 anos de exercício médico, né? Eu inicialmente fiz a residência médica em ginecologia e obstetrícia no Hospital da PUC em Porto Alegre. Passado uns 10 anos, eu fui fazer homeopatia na Associação Médica do Paraná, com o saudoso professor Gamarra, onde eu aprendi muito em termos de percepção do paciente, percepção da gente, quando está no outro lado da mesa. E o que já me levou a fazer homeopatia foi um descontentamento com a medicina tradicional. Como é que foi esse primeiro contato com a homeopatia? Porque aí já é um grande passo, né, doutor Leonardo? Quando me disseram que tratar a febre com o mesmo remédio que provoca a febre, no primeiro instante assim, foi impactante, né? Ainda mais com a formação médica convencional, né? Mas isso me despertou algo lá dentro, disse, não, aí tem alguma coisa, né? E daí eu fui 3 anos fazendo essa formação em homeopatia, né? Agora, a homeopatia, ela não é uma especialidade muito fácil, né? Achar, a formação que eu tive, formação em homeopatia unicista, né? Chamar o simillimum do paciente. E quando eu estava estudando, nos primeiros anos pós a formação, eu disse, mas deve ter um método mais prático para achar o simillimum do paciente, né? E depois, transcorrido alguns anos, daí foi me apresentado a biorressonância, né? Que é um pulo quântico, né? Que a gente consegue, através da biorressonância, identificar o remédio simillimum. Não estou aqui dizendo que é a única maneira e nem a melhor, mas é uma excelente maneira. Uma ferramenta para observar ou para, inclusive, avaliar a dosagem, né, doutor? Com o tempo, assim, a gente consegue achar o remédio, qual a dinamização, qual a potência e qual a frequência que a gente vai dar para o paciente. Você falou em simillimum, né? A gente simillimum. Simillimum. A gente sabe, eventualmente, da nossa prática clínica, mas explica para o telespectador o que significa simillimum. O simillimum é o remédio que contempla a síndrome máxima
que individualiza o paciente, né? É Todas as o remédio características. único, É o né? remédio que vai atuar na energia vital do paciente, gerando um benefício na sua totalidade, né? E depois de fazer a homeopatia, passado algum tempo, né, daí veio a decodificação do genoma humano em 2003, né, onde revolucionou a medicina. Eu comecei a assistir algumas aulas de medicina pós-genômica e isso me levou a fazer a pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro. Isso em 2000 e... Isso... 2003 surgiu a pós-genoma. Faz uns 5, 7 anos, né? Daí, lá na pós do Dr. Lair, é uma excelente pós, abre a nossa cabeça, né, para muitas coisas que a gente não sabia, né? A homeopatia, que é uma das ferramentas que ele aborda, eu já conhecia, mas medicina quântica, terapia neural, isso aí eu nunca tinha ouvido falar, né? O valor das proteínas, vitaminas, minerais. Daí, depois da pós do Dr. Lair, eu continuo estudando. Eu fiz daí mais 2 pós em medicina quântica. Foi quando a gente acabou nos conhecendo, inclusive, né? Isso. Daí eu fui fazer vários cursos de terapia neural, aqui no Brasil e fora. E o ano passado eu concluí o curso Master, né, que é um mestrado em terapia neural na Universidade de Barcelona. Então você é hoje mestre em terapia neural, além de outras formações, né? A gente utiliza bastante a terapia neural e é uma ferramenta maravilhosa, tanto para as doenças físicas, né, funcionais, para as doenças, problemas de dor, problemas psiquiátricos, dá uma resposta maravilhosa. Maravilhosa. Estou muito encantado com a terapia neural. Eu costumo dizer que a terapia neural bem feita, desde que esteja muito bem feita, no ponto adequado, na hora certa, na dosagem certa, equivale a 7 anos de terapia. Você concorda com isso? Não? Ou é muito atrevimento mesmo? Não. É isso mesmo. Eu tenho pacientes de 7, 8 anos de psiquiatria e você, em 1, 2 sessões, você dá condições para aquela pessoa dar um salto quântico maravilhoso. Maravilhoso. Né? Eu tenho uma paciente que eu tenho atendendo recentemente, um caso até de osteosarcoma, que não é um tratamento muito simples. E é uma menina, 19 anos, um doce de pessoa. Aí eu fiz a neural e falei, olha, vou dar uma saída aqui, vou tomar um café, fica à vontade. Daqui a pouco eu escuto um urro que parecia o leão das montanhas. Tamanho, assustei, todo mundo assustou, porque a menina era docinha, mas era um urro que tinha a ver com a própria história, obviamente, que estava mexendo com o conteúdo subliminar que estava ali embaixo do tapete, que veio à tona e que, obviamente, fez muito bem para o tratamento. Mas a gente vê o quanto que uma aplicação bem feita pode dar um resultado nesse sentido. Né? Você fez lembrar uma paciente que eu atendi semana passada, uma menina de 20 e poucos anos, tanto na família da mãe quanto do pai, com histórias de suicídios. Né? E a menina vinha já um bom tempo com um quadro de depressão significativa. E daí a gente fez a consulta, coletou a história de vida, porque na terapia neural a gente vê a história toda da pessoa. E, quando possível, inclusive a situação da gestação. Era um feto, um embrião, né? E essa menina, quando eu fiz a primeira aplicação na cabeça, ela olhou para o lado e disse, doutor, posso lhe dizer uma coisa? Sim, parece que eu saí de dentro de uma nuvem. Da vida, né? Da vida, não foi numa nuvem momentânea naquele momento. Mas... Daí eu segui fazendo a terapia neural, tudo bem.
Aí depois a mãe dela voltou a entrar na sala, a gente conversou mais um pouco. E dali uns dias a mãe mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que ela saiu do consultório, pediu para a mãe para irem no shopping, numa livraria, comprar um livro, era um livro de autoajuda. No dia seguinte ela acordou às 5h30 da manhã, foi arrumar a casa, limpar a casa. Que coisa, né? É, foi tomar banho, arrumou os cabelos e ligou para o namorado, que há pouco tempo ela tinha terminado a relação. E daí disse para o namorado que ela não tinha sido uma boa companheira e eles reataram o seu relacionamento, né? E assim ela segue num novo ciclo da sua vida. Reataram o relacionamento. Reataram. É maravilhoso Ela isso, né? percebeu que tinha falhado, né? E conseguiu voltar atrás e dialogar. O quanto que isso vale em crescimento em relação à existência, né, doutor Leonardo? São algumas sessões de psicanálise, né? Para ter esse insight, né? Porque me parece, eu não sei até em que ponto, a gente fez a formação em terapia neural juntos. Aliás, já nos conhecíamos quando fizemos o curso de biorressonância e na oportunidade, inclusive eu devo isso até ao doutor Leonardo, falou, olha, a terapia neural está surgindo, entrevista a doutora Emico, e a doutora Emico foi lá na UTV, na oportunidade, a gente fez uns 2 ou 3 programas, está disponível a terapia neural com a entrevista com a doutora Emico, e acabamos fazendo um curso de formação aqui em São Paulo, eu e o doutor Leonardo, onde nós pudemos estreitar nosso contato, nossa amizade, etc. E de lá para cá, a experiência com a terapia neural tem sido muito importante, muito interessante nesse sentido. Eu consigo associar a psicopatologia, que eu sou um especialista, eu gosto de tratar as emoções com a medicina tradicional chinesa e, inclusive, associar a neural com os pontos de acupuntura, que é um... A terapia neural, ela é sinérgica com várias outras terapias, né? O lindo da medicina integrativa é que ela consegue conciliar várias ferramentas terapêuticas que somam resultados, né? Não é uma terapia anulando a outra. Ah, se vai fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E nós temos observado que o paciente que faz um programa de detoxificação antes ou durante o tratamento de terapia neural, os resultados são bem melhores, né? Porque uma vez que você consegue propiciar um terreno biológico limpo, livre de toxinas, né? Hoje, quem não tem metal tóxico, É impossível, solventes, pesticidas, né? Difícil não ter uma carga parasitária, seja um vírus, fungo, parasita. Então, a gente conseguindo fazer essa limpeza antes do tratamento, o resultado da terapia neural ele é otimizado. Um detalhe que eu gostaria de aproveitar aqui e dizer para você, que você que está nos assistindo, que a terapia neural ela dá um estímulo para o sistema nervoso autônomo gerar uma nova ordem no seu organismo. O sistema nervoso autônomo esse que comanda todas as nossas funções vitais. Biológica, é o simpático e parasimpático. Né? Nós não precisamos dizer, pensar, agora coração bate, agora pulmão respira. Tudo isso funciona maravilhosamente, de uma forma autônoma, independente. E quando você propicia um auxílio para esse sistema nervoso autônomo se autocorrigir, é maravilhoso. Porque os órgãos, as células, têm a informação do que é saúde. Mas, às vezes, aquele local está tão perturbado que não consegue manifestar toda a sua luz, a sua função. Então, você limpando o terreno biológico e dando o estímulo da terapia neural, é muito provavelmente que a saúde retorna.
né? Aliás, esse é o principal princípio, né? É. Da gente interferir, quer dizer, melhor dizendo, retirar a interferência do campo, né? Do campo interferente, né? Do chamado CI, né? Eu vejo hoje que a limpeza do terreno biológico é fundamental. É o primeiro passo que eu faço, viu, doutor? Porque, por exemplo, banho. Nós aqui no Ocidente tomamos no mínimo um banho por dia, né? E escovamos os dentes, ou deveríamos, né? E por dentro, quando você fez uma limpeza interna, a gente não tem essa cultura. Fica com carinha bonitinha, que nem um bolo mofado, né? Quer botar perfume, mas por dentro tá cheirando mal, né? Daí você vai lá na Bíblia, você vê que lá tem a palavra enemas, né? Na Bíblia tem, Você vê os turcos lá fazendo os banhos turcos, as saunas, né? Aliás, sauna no Brasil, sauna seca, né? Seca, absolutamente seca. Porque senão você vai botar para dentro um monte de porcaria, né? Antes da gente dar continuidade à nossa entrevista, daqui a pouco encerramos a nossa primeira meia hora, em que a TV Aberta está também transmitindo essa primeira fase do programa, a primeira parte do programa. Eu vou pedir para o nosso Jonas, que está pilotando o nosso Twitter hoje, para que identifique, passe ali, exiba, por gentileza, nossos GCs, nossos geradores de caracteres. Esse é o site www.jcbaldan.com.br, que está sendo atualizado, sim. Inclusive vai ter uma nova layout, novo planejamento. Vai ser bem bacana. Eu peço para que vocês curtam, assistam e passem. Se gostarem, passem. Se não gostarem, não falem nada. O próximo. Por favor, Jonas. A loja jcbaldan.com.br. Tem muita novidade lá na nossa loja virtual. Primeiro que a gente trabalha com todos os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos que nós trabalhamos em nosso consultório. Temos o Potentizer, Hidrovitalis, PCZAP, ProSync, RPD, TMS, o Hidrovitalis, eu já falei, o Aquavit, enfim. Tem aparelhos de ozônio de alimentos, que eu estava comentando com o doutor Leonardo. A gente tem feito algumas experiências no consultório, na nossa prática clínica, de ozonizar morango, por exemplo, uvas, maçãs, é uma coisa maravilhosa. A gente tem medido, inclusive, os metais tóxicos que estão na fruta, depois de ozonizar, como esses metais tóxicos vão para a água e a fruta se livra disso, como o alimento fica muito mais gostoso, é maravilhoso. Então, visite lá a loja, tem algumas coisas bem interessantes lá, uma descrição simples, né, objetiva, mas se precisar de mais informações, pode nos procurar. O Instagram também está sendo atualizado, @jcbaldan.acupuntura. Estes salutos e todos os demais, de 10 anos na UTV, quase um ano aqui na TV Guarulhos e na TV Aberta, estão nesses dois canais, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, dois canais do YouTube, que as pessoas falam que é um verdadeiro curso de pós-graduação, mas não é não, viu? É mestrado em saúde. Quem assiste todos os programas, a gente vai ter que inventar um diploma aí de mestrado em saúde quântica, física e, quiçá, melhor que muitos colegas aí que trabalham na área. Mas, enfim, vamos em frente. Qual que é o novo? Vou ter mais GCs aí. Esse é o curso da Nova Ciência, esse curso maravilhoso que o Dr. Leonardo também faz, porque a gente faz juntos, uma vez por mês, final de semana, um curso de extensão em medicina energética, maravilhoso. Vai começar a próxima turma, vai ter uma aula agora, dia 31 de agosto, 1º de setembro, aqui em São Paulo. Pode ser tanto presencial quanto EAD, o ensino à distância, e as pessoas interessadas têm que falar com a Gracinha da Lauren, pelo 95687-5835. Esse telefone que está aqui no seu monitor, 95687-5835, ou 3904-9832, 3904-9832. Você recomenda o curso, doutor Leonardo? Sim, façam, vale a pena. Vale a pena, né? É fantástico, né? É uma coisa maravilhosa. Eu sempre falo isso, mas eu sou suspeito porque eu gosto muito.
E aí o pessoal fala, são patrocinadores. Não, realmente o curso é fantástico. Muito bem, no final dessa primeira meia hora do programa de hoje, então eu despeço-me aqui do público de São Paulo da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando você da TV Aberta a também nos assistir na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, ou pelo celular, ou pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan. E esse Salutes, também avisando o pessoal na TV Aberta, está em 2 canais do YouTube, que é o Além de Agulhas e o João Carlos Baldan. Muito bem, nessa sexta-feira estamos recebendo o Dr. Leonardo Benvegno Guedes, que é um médico ginecologista, né? Não vai entrar o seu GC porque eu mandei errado, mandei urologista. Mas hoje é um ginecologista que atende o marido, os filhos. Atende tudo mesmo? Atende tudo, Você se incomoda de colocar o GC urologista? Não. Então, Jonas, por gentileza. Urologista. Proctologista. Depois a Sociedade de Urologia vai me cobrar. Não faz mal, deixa eles cobrar. É Pode colocar o GC então, olha lá, não, médico urologista integrativo. Foi confusão. Não, urologista. Foi isso que eu te falei. Esse é o Baldan. Essa é a pegadinha do Baldan. Não é pegadinha, foi um engano mesmo. Mas sabe, falando em urologista, né? Eu tenho um paciente que eu trato ele com doença de Peyronie, né? Que é aquela doença que tem umas placas que vai endurecendo o pênis e entortando, né? E é uma pena que poucos pacientes assim podem vir nos meios de comunicação e expor que tem tal doença e tiveram tal resultado, né? Mas dentro da medicina integrativa há ferramentas assim maravilhosas. Então, até aproveitando, talvez tudo tem um porquê, né? Talvez seja um canal dizer para o pessoal que sofre dessa doença aí que há solução dentro da medicina integrativa, né? E esse paciente que é um amigo, né? Ele disse, se eu não tivesse resolvido esse problema, hoje eu estaria com depressão. Com certeza. Então, é muito lindo, assim, a gente poder ajudar as pessoas, né? Mas eu queria falar sobre um assunto, né, que hoje a gente vê que cresce bastante, que são as doenças autoimunes, né? Sim. Inclusive, você já teve a feliz oportunidade de receber o professor Coimbra, né? Aliás, ele vai dia 2 de setembro para a UTV de novo. É fantástico, sou muito grato ao Dr. Coimbra pelo conhecimento, pela oportunidade de ter feito o estágio com ele. Aliás, você fez, né, o curso com ele, né? E a gente utiliza o protocolo de altas doses de vitamina D já há algum tempo. Até esse nome, altas doses de vitamina D, talvez pudesse ser melhor esclarecido, porque quem tem doença autoimune tem uma resistência à vitamina D. Então, para a vitamina D fazer a sua função, você precisa ajustar a dose. Então, para aquele paciente não é alta dose, é uma alta dose se você comparar com uma pessoa que não tem a doença autoimune. Um adulto que não tem a doença autoimune precisa diariamente receber de 7 a 10 mil unidades internacionais de vitamina D. E aí, mulheres que vão engravidar ou que estejam gestando, por favor, tomem 10 mil unidades de vitamina D todos os dias, né? Porque às vezes você pergunta, né? Você usa vitamina D? Uso. Quanto? 200 UI. Como tu usa? Por semana. Não usa nada, né? Não faz nem cosquinha, né? Então, assim, é importante que um canal teu que tem uma maravilhosa audiência, né, coloque isso. Um adulto deveria receber de 7 a 10 mil unidades de vitamina D3 por dia. Gestantes, por favor. Em condições normais, né? Em condições normais. E a pessoa que tem doença autoimune, que hoje, se você for ler
O último livro do Dr. Tom O'Brien já tem catalogadas 159 doenças autoimunes, né? Inclusive o autismo, né? Eu já tenho uns pacientes autistas que estão utilizando o protocolo do Dr. Cícero Coimbra com boa resposta, né? Então, é mais uma esperança aí para os autistas, a adequação da dose da vitamina D. E aí a alta dose varia, obviamente, de cada paciente, cada caso, cada patologia. Tem pacientes que conseguem a remissão da sua doença com 50 mil I, outros com 70. Isso por dia? Por dia, né? Hoje eu tenho uma paciente com doença celíaca que ela conseguiu a remissão com 250 mil I por dia. Né? Pancada, né? Parece ser uma dose alta, mas é que ela tem uma resistência à vitamina D alta. Né? Então, para ela é a dose normal dela. E você modula isso por intermédio de exame de sangue, pela biorressonância? Quais são os parâmetros que fazem com que você adeque a dose? Quando utiliza essas altas doses de vitamina D, você tem que se preocupar com o metabolismo do cálcio, né? Porque a vitamina D ela vai propiciar que o intestino absorva com maior facilidade o cálcio. Por isso que é necessário obedecer à dieta restritiva nos alimentos ricos em cálcio, principalmente leite e seus derivados. Além, então, você monitorar como estão os níveis de cálcio, você vai medir a resistência insulínica pelo paratormônio. Ele que vai ser a outra prato da balança que você vai ajustando a dose da vitamina D. É claro que a clínica é importante, né? E um dos pilares para você conseguir a remissão das doenças autoimunes é o gerenciamento do estresse. Colhendo a história de vida desses pacientes portadores de autoimune, é muito comum você observar que eles tiveram um problema emocional, né? Então, aí, sempre que o paciente concorda, a gente entra com a terapia neural, né? E com respostas fantásticas. Tem um número... vai mudar de assunto ou não? Não. Então, dentro dessas doenças autoimunes, se você consegue conciliar o protocolo de doses adequadas de vitamina D, a limpeza do terreno biológico e o tratamento da terapia neural, a resposta é encantadora. E nesse curso da Nova Ciência foi nos colocado muito a relação de vários tipos de doenças autoimunes, também câncer, com alguns parasitas e vírus. E isso a gente tem visto muito, sabe, Baldan? É uma coisa incrível, doutor Leonardo. Antes da gente falar disso, que eu quero falar um pouco do curso do doutor Modesto, sobre as questões parasitárias e das mutações, principalmente dos vírus, qual a vitamina D3, qual o índice? Me perguntam muito isso no consultório, porque o doutor Coimbra fala, inclusive, que os parâmetros utilizados pelos laboratórios em exames ponderais, exames de sangue comuns, é ínfimo o que eles usam. Ele acha que é um absurdo os parâmetros. Tem o ideal de vitamina D3, que você fala, olha, se a pessoa está saudável, sob o ponto de vista desta vitamina? Sim. Se você quiser saber se uma pessoa está com a sua dose de vitamina D otimizada e não é portador de doença autoimune, ela deveria estar entre 50, 70, 80, né? Há um tempo atrás foi feita uma pesquisa em trabalhadores americanos para saber quais eram os mais saudáveis, que parâmetros tinham, né? E foi visto que esses guarda-vidas na praia, salva-vidas, né? Da Califórnia eram os mais saudáveis e eles tinham mais de 100 de vitamina D. Porque às vezes as pessoas se preocupam
Não, e os parâmetros do laboratório é quanto? É ínfimo. É ínfimo, né? E essa coisa de olhar o valor do laboratório, atente-se, por favor, que isso a gente aprende errado na faculdade e o médico passa a vida inteira interpretando exames errados. Ali o laboratório, quando ele escreve valor de referência, ele está dizendo que para aquele item que está sendo analisado, o valor mínimo e o valor máximo. Ali dentro desse valor mínimo e máximo está 95% da população. 2,5 ficam abaixo do valor mínimo e 2,5 ficam acima do valor máximo. Eu atendi no início dessa semana uma senhora com tireoidite de Hashimoto, que o T3 livre dela, que é o principal hormônio, não é o T4, é o T3 livre, estava abaixo do primeiro quartil. Ela estava praticamente zerada com a sua tireoidite. E tomando provavelmente T4. Né? É que é o padrão, né? Então ela estava maltratando o hipotireoidismo e a tireoidite estava lá de porque braço. não tem, na medicina convencional não tem tratamento para tireoidite de Hashimoto, né? O ginecologista, ele vê muitos problemas de tireoide. Então o ginecologista acaba tratando hipotireoidismo. E se a gente não tem essa informação da medicina funcional, a gente acaba tratando errado. O Cacur se ouve e fala, somos discípulos Baldan e passamos as informações para quem acredita. Obrigado, Cacur, pelo seu comentário, pela sua audiência, pelo seu auxílio na nossa divulgação. Estava falando, eu cortei, doutor Leonardo, sobre a importância dos vírus, bactérias e metais nas doenças chamadas autoimunes. No doutor Nelson Modesto, no curso que tivemos em Campinas há 2 semanas atrás, maravilhoso curso de biorressonância médica, né? 50 anos de professor de Unicamp, um médico absolutamente competentíssimo, falando de biorressonância médica e ninguém fala nada. Ainda bem, respeito é bom e a gente gosta, no mínimo. E ele estava falando da transmutação ou da transformação dos próprios vírus. Em casos de hidrocefalia, sabe-se que dengue, chikungunya e zika são mutações do mesmo vírus, segundo a explicação do Dr. Nelson Modesto. O que tem acontecido num ambiente tóxico que nós vivemos, absolutamente complicadíssimo do ponto de vista de toxinas, de vírus, bactérias, protozoários, sempre mutantes por conta até das questões medicamentosas, diga-se. Eles também são seres vivos, né? E eles também se adaptam aos medicamentos também, né? Que provocam também as mutações, né? Além dos agrotóxicos. Né? Ninguém fala isso. A Anvisa não fala isso, né? Porque ela está preocupada em proibir coisas que curam, né? A Anvisa está preocupada com isso. O fato é que, você estava dizendo, que no curso da Nova Ciência estávamos fazendo analogias, associações dessas intoxicações com as autoimunes. Aí eu pedi um parênteses, agora eu gostaria que você continuasse esse assunto. A gente tem observado que tem muitas pessoas com doenças autoimunes portadoras de cargas virais, principalmente o Epstein-Barr vírus, o EPV, e o citomegalovírus, o CMV. Clostridium também, Clostridium, facíola. Facíola hepática, né? E aonde tem bicho... Tem metal. Tem metal. E onde tem metal, tem bicho. E onde tem bicho e metal, está tudo para ter um câncer. E uma coisa interessante, que é bom você que está nos ouvindo, que a ausência de sintoma não significa saúde. Dentro da medicina integrativa, a gente consegue fazer diagnósticos antes da manifestação dos sintomas. Porque às vezes o paciente se acha saudável porque não está sentindo nada. Uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Está o barrilzinho dele enchendo, né? E quando vem lá tem uma situação, é a última gota. É o que Speranski chama de o segundo golpe. Mas a pessoa já teve vários primeiros golpes que foi enchendo esse barrilzinho
Porque imagine um barril de madeira, você vai jogando água, uma canequinha por dia, você não sabe quanto que tem água dentro daquele barril. Mas chega um momento que uma gota transborda. Foi aquela gota que encheu o barril? Não, o barril já vinha se enchendo. Mas o sistema de homeostase, a energia vital da pessoa vinha equilibrando. Foi um detalhe que desequilibrou tudo. Então, é importante fazer os diagnósticos precoces. Hoje a gente tem ferramentas, né? Por exemplo, eu estudei uma pesquisadora americana, Amy Myers, então ela tem um questionário para ver o perfil de risco de doença autoimune. Eu tenho aplicado isso nos pacientes, a gente consegue quantificar o risco dessa pessoa vir a ter doença autoimune. Por intermédio de quais parâmetros, doutor? É um questionário, são várias perguntas. E daí, se você dosa também o FAN, fator antinuclear, e está alterado. Então, por exemplo, esse paciente tem um espectro autoimune elevado nesse questionário. Tem um FAN positivo, 1 hora, muito provavelmente vai ter doença autoimune. Então, daí você já consegue atuar antes. Você vai limpar o terreno biológico, tirar todas as intoxicações, cargas parasitárias, já vai dar uma dose realista de vitamina D para esse paciente e vai monitorá-lo. E, obviamente, vai fazer a correção da alimentação, né? Porque a alimentação é fundamental. Fundamental, né? Hoje, o que eu atendi na semana passada, um jovem que eu até brinquei com ele, eu peguei ele no pulso dele e disse, tu tá vivo? O cara não comia alimento. Só porcaria? Só porcaria, ele matava a fome. Esse é um conceito que você tem que ter bem distinto, né? Matar fome é uma coisa, se nutrir é outra coisa. Outra informação muito importante. Eu não tenho sede, então eu tomo pouca água. Mas tu vai esperar ter sede para tomar água? A sede é desidratação, já, né? Já está a sirene do incêndio, já está tocando. Daí tu já saiu atrasado. Há mais de 30 anos eu resolvi a minha dor de cabeça com água. Tomando água. Eu vinha há anos com dor de cabeça, daí nós estávamos numa sessão clínica discutindo um caso e eu coloquei, disse, eu tenho dor de cabeça. E uma colega disse, você toma água? Aquela pergunta assim, sabe quando vem uma pergunta que bate no peito? Que é isso? Eu disse, água? Que é isso? Daquele dia em diante me viciei na tal da água. E tomo água pura, H2O. Aqui. A minha água é H2O. Não é da propaganda daquela lá, não. É água pura mesmo. Por quê? Porque você tem filtro de osmose, tem destilo, destilo. Eu usava água destilada por muito tempo. E daí eu pegava a água de um outro filtro e destilava e via que no destilador ficava uma borra. Eu já nem deixo checar. Há 1 ano e meio eu mudei de residência e daí nesse condomínio tem um poço artesiano. Daí ficava uma borra nos 4 litros do destilador, uma colher de chá, ficava uma massa branca. Pô, tem alguma coisa errada. E daí, conversando com o Alexandre, né, ele disse, não, os solventes têm um ponto de ebulição anterior à água. Então, na água destilada, os solventes vazam. Então, agora já faz um tempo que eu estou usando a água de filtro de osmose reversa. Quer alcalinizar? Põe umas gotinhas de bicarbonato, né? Sal do Himalaia. Depois põe lá no Aquafit, faz uma reestruturação da água e toma uma santa água. Eu estou ozonizando a água. Fantástico. Fica maravilhosa. O pessoal começa a usar lá no consultório, porque tem lá um ozonizador lá na nossa recepção. E aí precisa tomar cuidado, porque faz fila no banheiro, né? Porque começa a urinar muito mais, desintoxica, as pessoas perdem medida até, é incrível. Você tomando uma água limpinha, fazendo um ELIB, né?
sem metais tóxicos, o organismo vai funcionar diferente. O Cacur pergunta o seguinte: a intoxicação por metais pesados, eu sei a resposta, mas é o doutor que vai responder, é acumulativo? Só sentimos quando está no limite? Quando a gente fala metais pesados, a gente está esquecendo do alumínio, que é um metais metal tóxicos, leve, na verdade. né? Então, os metais tóxicos, não necessariamente a gente vai sentir uma situação. A pessoa está intoxicada por mercúrio, por chumbo, alumínio, arsênico, flúor, cloro, que são os mais comuns. Não necessariamente a pessoa sinta algo, mas ela vai ter já alguma alteração funcional. É muito comum o paciente, quando faz o detox, ele dizer: algo mudou em mim, eu estou diferente. Tu imagina uma mitocôndria limpa, que é a central energética da célula, e todas as outras organelas da célula, a membrana da célula funcionando, né? Ela vai funcionar, né? Vai funcionar melhor. Então, as intoxicações, elas geralmente são silenciosas, crônicas e progressivas, né? Hoje já se tem várias doenças que estão relacionadas a metais, né? Então, não espere ter sintoma. E, às vezes, as pessoas fazem aqueles exames de sangue para dosar metais. Que absurdamente não bate com o nosso da biorressonância. Esses metais que aparecem nos exames, os laboratórios fazem para pesquisa de medicina ocupacional, para ver o nível de tóxico que tem que tirar o trabalhador do ambiente de trabalho. É só para ver se o cara está podre de verdade. Porque né? se tu pega ali, a tal metal tem um valor mínimo e máximo de tanto. Ah, então tá lá perto do mínimo, então tá faltando. Tem que botar mais. tem que botar chumbo, mais, né? Põe mais mercúrio, que está pouco. Né? Não, então o normal do metal é estar zerado. E quando a gente faz a biorressonância, você está pegando aquela informação que está no corpo todo, não só no sangue. Verdade. E isso é importante esclarecer, porque às vezes a gente faz diagnósticos pela biorressonância que o exame bioquímico dá discordante. Com certeza. Porque na biorressonância tu está pegando a informação frequencial além de tudo, né? toda. Por exemplo, é muito comum você pegar paciente com toxoplasmose, com alteração mental, de comportamento, daí tu pede lá as imunoglobulinas, dá que a pessoa teve toxoplasmose. Ah, não está com a doença ativa, mas ela está ali com a informação da toxoplasmose. O que acontece muito, doutor Leonardo, acho que eu creio que também seja, inclusive na tua especialidade, que acontece muito na minha prática clínica, é em relação à cândida. Já tive candidíase. Já tive infecção urinária. Aí você pega o elemento da cândida super positivo, ou seja, está subativa, mas está lá presente. É muito comum isso, né? Muito. E para terminar mesmo com isso é o tratamento frequencial, o tratamento quântico. Eu dou exemplo assim, que às vezes a gente fala isso, o paciente acha que o médico está viajando na maionese. Comeu cobra quando era criança. Como é que aqueles cantores, né, pegam a taça, fazem um som e estoura, né? Não, como é que você... Né? Como é que você pega o celular, né, que nem né, a gente aprende na nova ciência, você pega o celular, diz com um número e cai no outro celular. Como é que faz? Né? Ah, não acredito em energia. Então enfia o dedo na tomada, né? Não está enxergando a energia. Não é que porque não está enxergando que não existe. Né? Tem um exemplo legal, por exemplo, você encontra uma pessoa ali na esquina, conversa, o santo não bate, né? Pô, aquela pessoa pesada. Aquela pessoa vai embora, tu vai para tua casa, mas tu vai meio modificado, né? Chega em casa com vontade de tomar um banho de sal grosso, pisar na grama, tomar um banho de mar para tirar aquela carga. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né, de sair pesado daquele encontro. E tem outras pessoas que você encontra, fala um minutinho, te dá uma paz, né? Diz, nossa, ganhei o dia.
né? Que felicidade! Isso são ressonâncias. E assim são com esses micro-organismos, com os metais, que eles ressoam, interagem conosco. É importante a gente ter essa informação, porque a medicina convencional, infelizmente, não sabe disso. Eu sei, porque até um tempo atrás eu militava lá naquela área. Eu até compreendo os colegas que não entendem isso. É uma pena. Estão perdendo uma grande oportunidade de realmente propiciarem uma vida transformadora para seus pacientes e seus familiares, porque a gente vê muito que quando a gente trata uma pessoa, os seus familiares se beneficiam, né? Porque as mudanças, as orientações que a gente passa, esse familiar leva para os outros, né? Nós temos 5 minutos, doutor Leonardo, para encerrar nosso programa. Eu queria 2 mensagens. 2 mensagens. Uma para os seus colegas que ainda não descobriram a importância da biorressonância, da quântica, da frequência, e uma para os jovens médicos que estão se formando. Na medicina, a medicina é feita por grande influência da área econômica. É importante que a gente se dê conta que há muito conhecimento que não chega ao médico tradicional, através do propagandista do laboratório, através dos congressos patrocinados pela indústria química. Eu, inclusive, não participo mais de nenhum congresso há anos dessa medicina tradicional, porque eu já vinha nos últimos anos me sentindo um marionete. Esse ano tu prescreve esse remédio, dali 2, 3 anos aparecem os efeitos colaterais, o remédio some, daí surge outro. Então procure, tire a viseira, tenha um olhar mais amplo, que há muita informação disponível. Tudo isso que a gente está falando aqui, outros colegas vêm aqui no programa Salutes, tudo isso já está disponível. E a gente vê que os pacientes estão se informando. E aos jovens médicos, assim, que tenham fé nos seus estudos e aproveitem essa nova onda da medicina pós-decodificação do código genético, que é essa medicina epigenética, que hoje a gente não é mais refém da nossa genética. A gente pode silenciar os genes doentes e propiciar uma nova vida, uma nova saúde, uma nova qualidade de vida. Para finalizar, doutor Leonardo, gostaria que você colocasse os contatos, tem o GC que o Jonas também preparou. As pessoas que quiserem falar contigo, como é que fazem? É o 47? É, o 47 99903 5628. Eu estou lá em Itajaí, na Santa e Bela Catarina. Está me prometendo uma viagem para lá, uma recepção lá. Já está feito, você que não se coça e vai para Santa Catarina. Vamos lá. Acho que tem medo de ir a Santa Catarina, beber a água lá e ficar. É a água benta. Água benta das Catarinas, é isso? Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua vinda. O doutor Leonardo está aqui em São Paulo, está fazendo um curso, inclusive, de psiquiatria e relacionada a doenças psiquiátricas. Mas na visão integrativa, na visão integrativa, né? E que é muito importante, é muito interessante. Mas, de qualquer maneira, ele fugiu lá do curso, né, que o professor não saiba, para dar um pulo aqui para a gente, para dar a entrevista, pelo qual eu sou muito grato aí pela sua presença, como dizem algumas escolas, pelas suas luzes. Muito obrigado, é uma honra estar aqui e revê-lo novamente. Semana próxima estaremos em Franca, o Antônio Galdino Júnior, também um pequeno polegar, nós vamos fazer umas experiências maravilhosas. Estaremos transmitindo ao vivo pelo YouTube experiências com microscopias de campo escuro, com o Rioteste da Nova Ciência, com o Lib Laser da Nova Ciência, fazendo tratamentos, fazendo novamente o microscópio de campo escuro, comprovando na prática a integração
de todas as medicinas do passado com as medicinas do futuro, que é o nosso trabalho aqui no Salutes, nosso trabalho no consultório e a nossa missão de vida. Então nos acompanhe. Provavelmente vamos tentar entrar ao vivo pela TV Guarulhos, já falei com o pessoal de lá, com o Felipe Poi, provavelmente a gente consiga entrar nessa programação, mas também se não conseguir, a gente, por favor, acompanhe pelo YouTube, pela página do Facebook, essa transmissão ao vivo, as páginas do Face. Então é João Carlos Baldan, além de agulhas, e João Carlos Baldan, acupuntura e terapia ortobiomolecular. Eu desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana até segunda. Estaremos na AltV falando de microbiota intestinal e até sexta, até segunda, até sexta e até segunda.